Eu já liberei o share screen aí para você. Dá uma Então, conferida aí. Então, deixa eu só salvar Essa isso. água de coco aqui é do Canto das Águas, viu? Ah, Você é? quando for comprar água de coco e mexerica agora, você dá Vou dar preferência para preferência mim, para né? você, então, hein? Estou entrando nesse Maravilha. mercado de frutas cítricas agora e água de Ah, coco, é muito promissor, viu? A diversificando minha, os investimentos. eu plantei lá agora uma laranjeira. Como a minha Oh, laranjeira só maravilha. deu uma laranja, eu Aham. resolvi fazer o seguinte, plantar uma outra já com as laranjas, sabe? Para não correr risco. Ah, boa ideia. Então, vamos ver aqui Mas é a laranja da agora. Bahia que você Hã? plantou lá, uma Serra d'Água, Ah, não Feira sei não. Quando eu vi Carioca. que tinha umas laranjinhas lá, eu comprei. Tá certo. Vê se abriu aí. Oh, maravilha. Vamos começar, então. Vamos convidar o doutor André Lamonier, Espera então, aí só um para minutinho. Nós paramos no esse caso primeiro 15. caso. Lembrar que nós já Exato. discutimos alguns, vamos para o caso 15 aqui. Deixa eu ver onde é que está o caso 15 aqui. Ok, caso 15. Pronto. Maravilha. Doutor Caso André já está a 15. postos aí. Muito bem, André. Então Bora, vamos vamos. começar com você aí. Tá. A história, André, esse tipo de exercício, a gente tem que ser bem objetivo. É operar ou não operar, tá certo? Tá. Ok? Então, vou mostrar. Eu não tenho todas as informações, porque nós estamos basicamente olhando mais assim, se tem indicação ou não tem. Depois, o que, que vai ser feito, o que não vai ser feito, é outra questão. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, não, espera lá, voltou. Espera aí. Caso 15. É o que vamos aprender com esse caso. Acho que foi na ordem Oi? diferente dessa vez. Espera aí que eu vou colocar aqui agora. 65. Pronto, está aqui o caso 15. Pronto. Então tá aí, André. Vamos lá. Vamos lá. 2017. Junho de 2017. Paciente feminino, 24 anos, veio para avaliar cirurgia refrativa, muito alérgica. Não se adaptou com lente de contato gelatinosa. Correção atual. Olho direito, menos 3,5 com menos 1,5 a 180. E olho esquerdo, menos 2,5 com menos 2 a 175. Dose visual, 20/20 AO com correção. Placa ultrassônica 540 e 535. Foi indicada lente de contato rígida, gás permeável, XC. O paciente marcou o teste, mas não voltou. Deixa eu Voltou só em te fazer 2000. uma observação aqui. Essa paciente, na verdade, ela não queria operar. Ela veio para a cirurgia refrativa porque ela não conseguia adaptar com lente de contato. Porque ela era muito alérgica. E essa lente XC, essa lente é excepcional. O conforto dela é de uma lente gelatinosa e é uma lente rígida, que tem uma visão excepcional. Então, é uma lente que é um arsenal muito boa, essa lente é da Medifax, mas ela marcou o teste e não veio. Vamos continuar. Voltou em 2018. Foi indicada lente de contato, mas não teve interesse. Na bio mostrava umas papilas, 2 cruzes e pontadas finas AO, principalmente em olho esquerdo. Vou lembrar o seguinte, observe essas topografias, quando a gente tem essas imagens, que não são imagens muito facilmente classificadas, essas imagens são alterações de superfície, tá? Então, é Tá. tratar esse olho seco, paciente alérgico geralmente tem um olho seco associado. Muito bem. E observa o seguinte, ela tinha mais queixo do olho esquerdo, provavelmente porque costava mais do olho esquerdo, observa que a superfície do olho esquerdo também está mais comprometida. Em 2020 ela voltou, paciente muito alérgica, coça muitos olhos. Indicado tratamento antialérgico. Bem irregular também, né? Mais no esquerdo ainda. 2021 ela voltou, na bio, superfície ocular normal. Olha como é que melhorou depois do tratamento antialérgico. Olha a superfície ocular. Sim. Olho direito normal e no olho esquerdo uma simetria inferior no olho esquerdo, né? Questionável, né? Opera Parece ou que os não? índices... agora eu acho que tem uma simetria. 28 anos, né? Uhum.
Eu acho que como está tratada agora a superfície bem melhor, se for um paciente que não coça os olhos, deixa eu ver, tem a espessura, a PAC é boa, né? PAC boa. 540, 535. É um astigmatismo, os índices artométricos são limítrofes ali, mas não parece ter indício de Operar ou não? metastasia, não. Eu operaria. Bom, eu resolvi pedir um Pentacam por causa disso. É um boltaio assimétrico, até questionei tudo, a ceratometria já 46, 59, né? Então, aqui já deu 47, 46,8. Então, como tinha uma ceratometria meio limite e era uma paciente que coçava muito os olhos e tinha uma discreta simetria, não foi nem pela simetria, foi mais pelo número ceratométrico e pelo ato de coçar muito os olhos, que ela realmente coçava, tinha papilas e tudo, era uma paciente bem alérgica. Resolvi pedir uma Pentacam. Alguma coisa de errado aí? Alguma coisa que você vê diferente? Não. Tranquilo, né? Certo. Beleza. Tranquilo também. Operar ou não? Eu operaria. Tá. Teve uma coisa aí, André, que me deixou um pouco apreensivo. Mas vamos para frente. Já que você operaria, agora estou mostrando por quê. Ela tinha alguns índices ali muito suspeitos. Principalmente o arte máximo, ele é muito sensível, sabe? E ele estava com 360 no olho e 349 no outro. Estava com um PTI que já começando a sair entre 6 e 8, um BED aqui também um pouquinho alterado, 1,41, 1,57, uma elevação posterior aqui também, nada assim muito interessante, mas esse conjunto essa obra aqui não me deixou muito tranquilo. Aí, eu falei com a paciente que eu gostaria de repetir os exames. Porque até então, para paciente que marca um teste não vem, uma hora quer lente, outra hora quer cirurgia, é uma paciente meio confusa. E a gente tem que analisar muito, esses casos borderline, o perfil do paciente faz toda a diferença. Eu falei assim, ó, você tem o seu exame, não tá um exame muito alterado, mas tem umas coisinhas que vão repetir esse Pentacam daqui 6 meses. Então, por enquanto, eu não operei, tá bom? Tá. Então, voltou 6 meses depois, aí tem um novo Pentacam, já em outubro de 2021, 29 anos. É superior ali, parece que tá um pouco mais assimétrico agora, né? É uma simetriazinha ali. Repara que é o 46, seguinte, ó. tranquilo, Aqui, olha para você ver, o 46 e 45,5, quando vai Às para vezes só a 46 escala ali. já dá, né? Vamos ver. E agora? Acho que manteve o mesmo padrão do outro, né? Uhum. Eu acho que não teve progressão, não. Perfeito, é estável. Se Tá bem alguém tiver alguma dúvida sobre os exames, é só pedir que a gente pare e discute, viu, gente? É bem semelhante ao anterior. Então tá aí a comparação dos dois mapas. Uma diferença de 6 meses. Ah, não, desculpa. Esse é o atual olho direito e olho esquerdo. 29 anos, miopia estável, miopia baixa. E esse Pentacam com essas pequenas alterações aqui, ó. Tá com 367 e 428. Lembrando que abaixo de 340 é diagnóstico de cone. Isso é 367.
e um BAD aqui de 1,52. E o outro 1,35. E agora, operar ou não, André? Operaria. Agora sim, a comparação dos Pentacan de abril e de outubro de 2021. Idênticos, praticamente, né? Perfeito. Operar ou não? Sim, operaria. Então, olha esses emojis que eu coloquei, André, isso faz toda a diferença. Quando você tem um caso que tem alguns índices suspeitos, o perfil do paciente faz toda a diferença. Essa paciente inicialmente me pareceu meio negligente, porque ela usava lente, estava tendo problema com lente, depois eu indiquei para ela uma lente rígida que é menos alergênica, ela não veio para o teste, marcou, não veio, depois ela quis operar, mas depois queria lente, ela estava muito confusa. E um perfil assim realmente que não era assim muito cooperativo. Então, por isso mesmo eu pedi esse novo exame, para entender melhor esse perfil da paciente. Então, quando ela voltou, você vê que ela voltou exatamente com 6 meses. Ela estava absolutamente convencida de que queria operar, expliquei para ela por que a gente estava repetindo esse exame, o perfil passou a ser um perfil amigável. Aí, quando a gente faz muita conta, a gente sempre deve fazer o Handelman, não é isso? Uhum. O Handelman dela, muito bom, porque baseado na topografia não tem nada, certo? Certo. Então, um voltar assimétrico questionável. Então, essa paciente foi operada em outubro de 2021 e foi orientada para voltar com 60 dias para ter topografia e ter sensibilidade ao contraste. Então, de início, você já foi mais incisivo, você já operaria. Como eu tinha mais conhecimento da paciente, você não tinha, então eu fui um pouco mais conservador pelo perfil inicial dela, ok? Ela se Então, o que mostrou é que nós negligente aprendemos com mesmo. esse caso, aí, André? Vamos lá. A cirurgia refrativa não é urgência. Evite just-in-time surgery. Conheça o perfil do seu paciente. Antes de fazer a cirurgia, controle a alergia e trate as alterações da superfície. Toda cirurgia envolve algum risco. Avalie a expressão facial do paciente antes da cirurgia, quando o assunto complicações for abordado. O paciente tem que aceitar a pequena possibilidade de complicações, especialmente por se tratar de uma cirurgia opcional. Os cuidados antes da cirurgia estabelecem uma boa relação médico-paciente à medida que aumenta a confiança do paciente. A maioria dos processos no CRM não é por incompetência, mas por negligência e imprudência. Não passe para o paciente a percepção de que você quer operá-lo. Se comporte como alguém que quer resolver o problema do paciente por interesse dele. Se o paciente resolver operar com outro colega, não leve para o lado pessoal. Entre as variáveis estão empatia, preço, plano de saúde, técnica proposta, indicações de outros médicos e pacientes e a experiência do cirurgião. Use o termo cirurgia para que o paciente seja mais responsável com os cuidados pós-operatórios. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu acho importante, igual você falou, realmente avaliar o perfil do Oi? paciente. Eu acho, igual você falou, é importante avaliar sempre o perfil do paciente, que ela se E mostrou outra inicialmente coisa, André, muito negligente, né, Lili? outra coisa importante também é o seguinte, esses casos borderline, sempre PRK e fazer o Handelman também para você ter mais segurança, tá certo? Aham. Você vê que a minha decisão de operar não foi pelo Pentacan. O Pentacan tinha alguns sinais ali de suspeitos. Eu me levei pela topografia, ok? Tá. Arnaldo, você quer comentar alguma coisa ou alguém quer fazer algum comentário aí, gente? Quero sim, Reinaldo. Na realidade, é extremamente importante que a gente lembre que em qualquer procedimento cirúrgico oftalmológico, seja faco, refrativa, plano de segmento de anel, a superfície ocular e todos os processos inflamatórios e alérgicos têm que estar bem controlados. Se você vai fazer uma cirurgia refrativa em um paciente que está com um processo alérgico em atividade, a chance de você ter uma intercorrência ou complicação é muito grande. Então, só devemos realizar procedimentos seletivos quando a superfície ocular e todo o processo inflamatório estiver sob controle. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, pessoal? Podemos ir em frente? Vamos convidar o doutor Lucas Reis para apresentar esse segundo caso aí para O nós, Lucas por Pires já está na favor. sala aí? Lucas Pires ainda não, mas está o Lucas Reis. Tá bom. Então, Tá ótimo.
Bom, se vocês viram, gente, o que a gente tem que aprender, lembrar desse caso também aqui, isso que o Arnaldo frisou bem. Essa paciente tinha um quadro alérgico importante, tratamos o quadro alérgico, tratamos a superfície ocular, não passe ansiedade de querer operar o paciente. Isso só leva a atropelos e intercorrências. Vamos lá, Lucas. Ele está entrando já, doutor Arnaldo. Ele saiu e entrou de novo, né? Isso, então está vamos entrando. esperar ele entrar. Tá certo. Já vai entrar. Já. Pronto, já coloquei ele aqui. Pode então vamos lá. Lucas? O Lucas está online? Que minha internet Boa noite, caiu. Lucas. Tá, então, Sem Lucas, problemas. operar ou não operar, Lucas? Olha o nosso caso aí. Vamos lá. Vamos lá. Primeira consulta, masculino, 17 anos, quer fazer concurso para Força Aérea, é isso? Não Forças pode esperar. Armadas. Isso, não pode esperar 18 anos. Isso é acho que não sei se é aeronáutica ou marinha, que eles têm lá uma prova de seleção que é feita com 17 anos. Entendeu? Esse paciente, e esse rapaz queria ser oficial do Exército, não sei se é Exército ou Marinha ou Aeronáutica. O certo é que ele chegou lá com o edital e que tinha que passar no exame sem óculos, ter 0,5 de visão. E ele não obtinha essa visão. E ele foi lá com o pai dele e essa situação, olha que situação desafiadora. 17 anos com essa miopia aí, segundo ele, estável já há um bom tempo. Princípio estável, mas tem que levar em consideração que ele está muito motivado e precisa. Perfeito, perfeito. Sendo sincero. Tem uma paquimetria até que razoável, paquimetria boa. Os índices estão dentro da normalidade, mas tem uma simetria superior na topografia, né, no direito. Operar ou não operar? Eu pediria um Pentacam, isso à época aí. Eu, por enquanto, não operaria, não. Tá. Então, também pedi um Pentacam, porque uma criança, um jovem, 17 anos, né, a gente tem que realmente investigar bem, porque a implicação é muito grande, né? Operar um jovem desse ter um problema é complicado. Vamos lá. Você viu alguma coisa errada aí? Tá. O princípio aqui tá ok, né? Uma elevação posterior um pouquinho alterada, mas tá. Tem uma coisa aí, Lucas, que chama atenção. Foi um erro de quem fez o exame. O aparelho é cada... olha a escala aqui, Lucas. Olha sempre a escala, gente. Escala de 1. A escala de 1 não aparece nada na topografia. Se fizer 2 aqui, ela vai ficar toda verde. Está em 2. Oi? Está de 2 em 2. Pois é, então você vê que não quer dizer, quando ele chegou, isso aqui não foi feito no ocular laser. Eu peço sempre no ocular laser, porque ele sabe como que eu quero o exame. Então, mostrando lá a escala. Aí, tudo bem, foi o que ele trouxe. Vamos lá. Sim. A princípio, está parecendo ok, né? Tem parecendo aquela alteração igual do outro caso, mas, a princípio, está bem. Ok? Na escala, É a mesma coisa. E aí, operar ou não operar? 17 anos. Visto que ele está muito motivado e precisa, ele ciente dos riscos, né? Que o grau tem que estar estável. O ideal, às vezes, era repetir, esperar um pouquinho, ver se esse grau está estável mesmo. Acho que daria para operar. Gente, quando você fala assim, eu tinha que orientar. Isso eu parto do princípio que já a situação já é definida. Todo paciente tem que ser muito bem orientado sobre as técnicas, sobre vantagens, desvantagens, riscos e benefícios. Isso é pressuposto. A gente tem que fazer isso em todos os pacientes. Sim. Aí eu resolvi fazer um Handelman. O problema dele é a idade, como nós estamos sabendo. O Handelman considera que você não deve operar abaixo de 17 anos, ele nem considera 17 anos. Ou seja, 3 pontos, considerando a idade, é um risco moderado para a LASIK. Não existe o trabalho do Handelman, não levou em consideração o PRK. Então, o que você faria? Operaria ou não operaria? Acho que eu operaria.
pela necessidade do paciente são em questão. Tá. Olha aqui, gente. Quando você tem uma escala errada, não verdade, aparece nada, né? Olha para você ver. Eu trouxe verdade. esse caso para vocês verem isso. Então, Lucas, concordo com você. Após o pai assinar um termo de próprio punho autorizando o procedimento, eu virei para o pai e falei assim: o senhor está de acordo de que ele se opere mesmo ainda não tendo feito 18 anos, já que o senhor é responsável? Não, completamente ele quer seguir a vocação dele. Então, o senhor vai escrever isso, por que o senhor está aprovando? Ele escreveu uma cartinha, eu, pai do fulano de tal, autorizo a cirurgia pelo doutor Reinaldo, sabendo que ele é menor de idade, então, sendo seu responsável legal, autorizo ser feito para que ele possa ser aprovado no concurso para as Forças Armadas. Datou, assinou, testemunha, colocado no prontuário. No dia, em outubro, você vê que ele veio em agosto. Você vê que dificilmente a gente opera um paciente assim que chega. Em outubro, esse paciente foi submetido a um PRK. Aqui está a topografia pós-operatória, a qualidade de visão dele muito boa, controles periódicos, né? Aqui mostrando esse paciente, depois de 1 ano, passou no concurso para as Forças Armadas com visão de 1, observa a topografia dele com 30 dias e a topografia com 13 meses, e o pai tem o compromisso de voltar anualmente para fazer um controle de topografia. Muito bem, gente. Então, vocês observam que são casos que são desafiadores. Agora, você não vai operando um caso desse, criança, o jovem, chega lá e eu quero operar, você vai e opera. Não. Você tem que ser amadurecida a ideia, conversar com o pai, conversar com a mãe, se a mãe está de acordo. Entendeu? Por quê? Se der qualquer problema, os pais estavam de acordo. Então, é muito importante esse apoio, essa parceria com a família. Você tem que dividir essa responsabilidade com a família. Ó, eu quero ajudar seu filho a realizar o sonho dele, mas eu tenho que ter o apoio formal de vocês. Tá bom? Então, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso, gente? Reinaldo, Oi. essa situação que você está nos mostrando aí, ela não é muito rara, não. Eu também já operei inúmeros pacientes nessa faixa etária aí de 16, 17 anos, que muitas vezes passam no concurso lá na prova teórica da Academia das Agulhas Negras e não pode ter miopia. Então, eu já operei aí algumas dezenas de pacientes nessa faixa etária de 17 anos, nessa mesma situação. É um paciente que tem, dentro de alguns meses, ser submetido a um exame oftalmológico rigoroso e ele tem que ter uma cuidado visual próxima de 20/20, sem correção em ambos os olhos. E a conduta minha é idêntica à sua. Eu peço a presença do pai e da mãe, explico que cirurgia refrativa só deve ser realizada após os 18 anos e, mesmo assim, quando a gente tem certeza da estabilidade refracional. Quando os pais, eu faço questão de ter a presença do pai e da mãe. Então, os pais concordando, eu dou ciência a eles que eu vou colocar aquilo no prontuário de que eles estão autorizando, mesmo sabendo que é uma cirurgia off-label pela idade do paciente. Então, eles concordando, eu Perfeito. opero e nunca tive Excelente. nenhum problema por causa É. disso. Okay? Alguém quer fazer mais algum comentário? Excelente, Arnaldo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, tirar alguma dúvida, uma questão burocrática? Então, vamos para frente. Reinaldo, vamos Oi. convidar, então, a doutora Vitória para apresentar esse terceiro caso aí para a gente, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Vamos lá, noite. Vitória. Paciente, 40 anos, primeira consulta, veio para avaliação de cirurgia refrativa, não estava tolerando mais a lente de contato, refração estável, menos 5,5, menos 0,5 a 5 graus no eixo, menos 4,35 a menos meio a 15, aceita hipocorreção de menos 1,5. A paquimetria não é boa, 492, 479, uma PAC mediana, né? Mais para fina. Tem uma assimetria superior no olho direito e, que mais importante, nesse olho direito, que chama atenção aqui, apesar de índices bons. Ela Operar ou estava não? usando... Aqui não, aqui eu pediria um Pentacam.
E isso aí Por não causa tem desse olho alteração da direito. lente, não, tá? Ok. Ah, tá. Persistiu a dúvida, eu resolvi colocar ela no Handelman, antes de qualquer coisa. E ela deu 3, ou seja, 3 é aquele número que deixa a gente bem indeciso, né? Quer dizer, 3 é um risco moderado. Será que uma cirurgia eletiva justifica um risco moderado? Uma córnea de 400, agora uma paciente de 40 anos, já é uma córnea mais estável, né? O que você acha? Operaria ou não? Isso é a Isso aí é favor. risco moderado para LASIK. Nós estamos falando, nem pensar em LASIK no caso desse. O que você acha, Vitória? Ó, só com esses dados aí, acho difícil. Apesar, o que mais a favorece é a idade dela. Como você falou, 40 Entendi. anos. Você pedir um Pentacan? Eu diria. Eu não. Eu simplesmente um paciente com a miopia acima de 5, com uma córnea menos de 500 micra, eu considero que esse paciente não tem uma condição satisfatória para ser feita uma cirurgia refrativa. Acho que, gente, uma córnea normal é 520. A média da população é uma córnea de 520 micra. Uma córnea de 550, 40, 550, é uma córnea excepcionalmente boa. Eu falei com ela, e sempre discuto com o paciente, veja bem, o paciente míope, esse paciente, às vezes, ele me deixa mais preocupado do que o paciente míope presbita, me deixa mais preocupado do que o paciente hipermétrope presbita. Porque o paciente míope, gente, quando você fala assim, vou deixar um pouquinho de grau, ele frequentemente fica satisfeito, mas não é tão frequente quanto é na hipermetropia. O paciente hipermétrope, quando você faz uma báscula com ele fica extremamente feliz. O míope, ele aceita a báscula, principalmente em caso de mulher, uma presbiopia mais leve, mas essa combinação, alta miopia com paquimetria menor de 500, alta miopia, paciente jovem, muito jovem, essas combinações eu acho que elas não me deixam confortável. Agora, você fala assim, está errado fazer um PRK? Não, eu acho que não está, não. Apenas o paciente tem que ser devidamente, né, esclarecido que a córnea dele não é uma córnea que está com uma espessura satisfatória. Uma espessura que você vê que está deixando 402 micra, considerando que ali eu consegui a menor paquimetria. Pode ser que ela tenha algum ponto da córnea, que às vezes a sonda não pega até menos que 489, 492. Então, aí vai muito da motivação do paciente, vai muito da necessidade do paciente. O paciente tem que me convencer. O paciente que vai para ver se pode operar. E numa situação dessa, eu não opero. Se o paciente me convence de que para ele tem um ganho muito grande, eu vou conversar muito com ele, propor talvez até deixar um pouquinho mais, reduzir a dependência de óculos, mas não, ficar com 400 micra, eu acho que não sei, eu não me sinto muito confortável. Então, essa paciente não me convenceu. Esses casos borderline, eu tenho que ser convencido. O Arnaldo fala muito isso, e é verdade. Casos borderline, o paciente tem que nos dar um motivo muito forte para operar. Só por uma questão estética, eu não opero. Mas não criticaria essa conduta, viu, Vitória? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não sei se o Arnaldo operaria esse caso. Eu não sei se o Lucas, o Cláudio... Reinaldo, a minha conduta é idêntica à sua. Realmente, pacientes que têm córnea mais fina, uma miopia mais alta, e principalmente pacientes mais jovens, a gente tem que ser muito cauteloso, porque é aquilo que a gente comenta, cirurgia refrativa, a incidência de intercorrência tem que ser próxima a zero. Um paciente que eventualmente desenvolve uma ectasia, isso dá um aborrecimento enorme para a gente, e é um motivo de muita preocupação. Então, em casos borderline, melhor não operá-los. Tá certo. Então, muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse caso? Vamos convidar agora a doutora Maria Carolina para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Então, vamos lá. Aí está o prontuário, se alguém quiser anotar. Então, vamos lá, Carolina. Vamos lá.
Então, julho de 21, paciente feminina, 36 anos. Só um minutinho. Enquanto eu estava colocando o caso aqui, eu resolvi fazer o PTA dessa paciente. PTA, gente, é para... a gente faz em córneas normais e tudo para LASIK. PTA dessa paciente deu 72. PTA considerado seguro é 40. Porque tem uma córnea muito fina, tá? Se a gente pudesse extrapolar o PTA para o PRK, daria 72. Ou seja, muito acima de uma faixa de segurança. Vamos lá. Paciente feminina, 36 anos, veio para a primeira consulta para avaliar a cirurgia refrativa. Operei o esposo há muitos anos. Então, a correção atual, menos 1,5, menos 0,75 a 175, menos 1,25 com menos 2 a 15. Ela trouxe os exames, paquimetria 497 e 498. A MEC, 2.230 e 2.327. Topografia, discreta simetria inferior no olho esquerdo. Tá. Operar ou não? Eu acho que pela simetria, eu pediria um pentacam, só para, assim, apesar da topografia ter os índices normais e tudo. Lembrar, olha aqui, gente. Olha aqui que eu falo com vocês. Todo paciente refrativo, gente, não importa se é alto míope, se é baixo míope, faça um meticuloso exame de retina com um retinólogo. Vocês já viram a quantidade de casos aqui que o paciente vai ter que ser feito um laser. Se você tem um descolamento de retina após o cirurgia refrativa, até se provar que não foi pela cirurgia, você vai ter muito aborrecimento. Essa paciente com 1 grau de miopia 0,75, esse foi o principal motivo de eu trazer esse caso. Teve necessidade de fazer, porque tinha látice na periferia, com risco de descolamento de retina. Vamos continuar. Então, seguindo sua sugestão, eu também pedi um pentacam. Você está vendo alguma coisa errada aí? Não. Não. Ali Não, que a curva aqui, ela desce muito rápido, né? Dali do Não. PT. Depois do 8 milímetros, todas elas descem. É entre 6 e 8 você tem que olhar, tá? Tá. Então, Vamos acho para que frente. refração Olho dinâmica esquerdo. menor. O olho esquerdo também, querendo ficar oblíquo, mas não é oblíquo. Acho que tranquilo. Não vi nada que contraindique, não. Então, a perguntinha aí, operar ou não operar? Eu operaria e pensaria numa báscula até pela idade, né? 36 anos. Aí tem uma coisa que você tem que avaliar sempre. Hábitos, profissão. É uma paciente que vai ficar presa em muito pouco tempo, tem uma excelente visão de perto e tem que ver qual que é a mudança, em que você vai beneficiar essa paciente. Tá certo? Aí estão os índices, né? A gente poderia colocar vermelho também naquele arte máximo 358, ou pelo menos amarelo, né? Porque já é um arte máximo bem abaixo da média. Uhum. E aí, então, operava ou não? Essa paquimetria do pentacam, ela é mais confiável do que aquela ultrassônica? Não. A ultrassônica é mais confiável. Acho que eu operaria, sim. Então, vamos ver aqui. E o planejamento? Faria uma báscula? Eu faria, assim, claro que eu daria opção para ela, mas acredito que sim, até porque fisioterapeuta, ela não vai usar muito a visão de... Não exige muito, né? Então, isso aí, gente, está implícito, mas eu estou colocando aqui para deixar muito claro. Uma coisa muito importante, antes de você operar um baixo míope
pré-presbita ou presbita, é você fazer um test drive primeiro com a monovisão. Se o paciente, por exemplo, tiver uma dominância muito forte, você pode até não ter que mandar ele para casa com lente de contato e tudo. Mas se você tiver dúvida, esse test drive nas suas atividades normais, para dirigir, tudo isso é muito importante para o paciente depois não voltar reclamando. Então, tudo isso aí deve ser feito antes. Não opere antes que você tenha certeza que você está beneficiando o paciente. Certo? Certo. O Handelman, né, evidentemente, vai Pela idade, né? normal, tal. Então, essa paciente, então, depois de todo esse trabalho, que dá muito mais trabalho isso de orientar o paciente do que de operá-lo, né? Ela foi submetida, então, o olho dominante era o olho direito, e eu também fiz a refração que dava a ela a melhor visão de perto. Ela não aceitava ficar com aquele 0,75 e 2,25 para... eu tive que tirar um pouco do olho esquerdo também para ela ter uma boa visão de perto. Com 30 dias, ela estava com queixando halos noturnos, mas eu passei para ela a possibilidade de usar um óculos para dirigir, ela não quis usar óculos. Então, ela renovou a carteira, eu mandei um relatório para ela lá para o Detran, e a gente mantém esse paciente, isso aqui é a grande mensagem, voltar frequentemente até que tenha uma adaptação satisfatória. Se você der corda nessa paciente, ela vai procurar outro colega insatisfeito, o colega vai falar, mas por que se operou, você agora vai precisar de óculos para pé, e vai infernizar a cabeça dela e ela vai voltar furiosa. Então, manter essa paciente por perto até que ela seja muito bem adaptada. Continua aí, nós agora estamos em junho de 2021, já com 6 meses, né? Outubro de 21 ela operou. Então, quase. Então, sem queixas visuais, bem adaptada à báscula, não usa óculos. Controle periódico, manter lubrificantes quando necessário. Aí está mostrando a topografia pós-operatória. Então, gente, é um caso que aparentemente é simples, mas eu considero muito desafiador, porque dependendo do perfil do paciente, se você não avalia bem a questão dos hábitos, dos hobbies, você pode criar uma grande satisfação desses pacientes. Tem paciente, gente, que o hobby é ficar fazendo palavra cruzada, ou ficar fazendo crochê, você tem que saber o que a pessoa, o fato de ser fisioterapeuta, às vezes nem exerce a profissão. Então, você não tem que fazer, mas você tem alguma outra atividade que você faz com frequência, algum esporte, alguma coisa, às vezes a pessoa lê muito, ela precisa de uma visão de perto, não dirige praticamente, ou dirige pouco, então é preferível para ela colocar um óculos de vez em quando for dirigir, do que colocar o tempo todo que ela está fazendo crochê, que ela está fazendo algum trabalho manual. Tá certo? Alguém quer discutir alguma coisa sobre esse caso? Alguma dúvida? Arnaldo? Reinaldo, a única coisa que eu tenho a acrescentar é o seguinte: normalmente, paciente com 36 anos de idade, naturalmente que eu alerto, principalmente se for baixa miopia, de que, eventualmente, se ele operar, ele vai precisar de óculos daqui a algum tempo, daqui a 2, 3 anos. Mas eu normalmente não faço monovisão em paciente nessa faixa etária com 36 anos, sabe? Eu prefiro eu fazer um pouquinho mais tarde. Mas é importantíssimo esclarecer ao paciente que ele, eventualmente, ele vai precisar de óculos de leitura e não vai demorar muito. Pode ser que com 1, 2 ou 3 anos ele precise. Mas, realmente, 36 anos eu acho assim, um pouco precoce para a gente já programar uma monovisão. Esse é o meu ponto de vista. Você falou isso já algumas vezes, e hoje, por exemplo, eu marquei uma cirurgia com uma paciente com 35. Ela tem 3,5. E eu fiz um planejamento para deixar ela com 0,75 com 35 anos. Converso muito com o paciente, faço um teste com lente de contato e explico para ela. Eu pego a tabela de Jaeger e chego mais próximo um pouco para que ela comece a perceber como é que vai ser a visão para perto. E eu nunca tive que reverter uma báscula numa situação dessa. Então, o paciente, quando ele é bem orientado, ele valoriza muito você retardar a presbiopia. E a necessidade de óculos vai ser eventual.
vai ser certeza que ele vai ter que usar óculos e viver o suficiente. Então, quando quando o paciente tem aquela resistência ao uso do óculos, porque, gente, a presbiopia para a mulher é a mesma coisa de você acender uma luz neon na testa dela, assim, 40 anos. Uma pessoa que ainda se sente muito jovem e que a primeira manifestação da idade é a vista cansada. Isso é pesado, não é toda mulher que administra isso bem, não. Mas vamos em frente. Reinaldo, Vamos lá. só com Oi. um comentário final aqui. Pois Você não. comentou que você nunca teve que reverter monovisão. Eu já tive alguns pacientes que, mesmo usando lente de contato em monovisão, eu fiz uma monovisão cirúrgica e eles não se adaptaram. Então, não é raro, eventualmente, a gente ter que reverter uma monovisão. O que não tem nada, eu o nem que não tem cobro dificuldade. mais. O que não tem Antigamente ainda dificuldade cobrava nenhuma, né? taxa, exato. Atualmente nem cobrar a taxa mais é o qual? O paciente com 3, 4 meses de cirurgia ainda está reclamando que para dirigir à noite está difícil, que não quer óculos. Eu já agendo lá a reversão da monovisão e nem cobro a taxa mais para poder resolver sem querer criar nenhum ruído com o paciente. Mas vamos em frente. Vamos convidar a doutora Ana Maria para apresentar antes de reverter, sabe, Arnaldo, eu faço o seguinte, eu dou para o paciente uma lente, deixando ela emétrope, e falo com ela, você vai usando essa lente aí, depois você me fala se é essa visão que você quer. Se a paciente tiver resistência, se a pessoa tiver resistência ao óculos de perto, ela não vai querer fazer a báscula, ela vai preferir usar o óculos para dirigir do que usar toda hora que pegar o celular. Hoje todo mundo fica com o celular o tempo todo na mão. Então hoje a visão de perto, gente, ela é mais usada do que já foi usada. Vamos lá. Quem vai falar agora? Ana. Doutora Ana Maria, vamos em frente. Boa noite. Boa noite. Primeira consulta, feminina, 41 anos, encaminhado por oftalmo para avaliação de cirurgia refrativa. Usa lente de contato gelatinosa, sem queixas, na refração dinâmica do olho direito, mais 5,5 a menos 0,75 ao eixo de 90, visão 20/20. No olho esquerdo, mais 5, com menos 1 de astigmatismo a 90, visão de 1. Na bio, nada digno de nota. Fundo de olho, escavação papilar ampla, história familiar, pais de glaucoma, pai, sobrinha. Pressão 15, 16. Aqui. Eu pedi uma propedêutica de glaucoma, sabe? Todo paciente que tem uma escavação suspeita, independente de ter história familiar, eu peço uma propedêutica antes. Eu falo o seguinte, cirurgia refrativa é para olhos normais. É lógico que um glaucoma bem controlado, pré-perimétrico, é razoável, não há uma contraindicação formal. Apenas lembrando que o cálculo da medida da pressão intraocular vai ficar comprometida. Você tem que saber qual que é a pressão antes da cirurgia, porque o paciente tem essa pressão como referência futura. Mas você operaria ou não? Ela tem uma curvatura aqui no olho esquerdo, principalmente, né? Bem importante, ainda mais limítrofe, na verdade. E ela tem uma hipermetropia, então a gente deixaria mais curva essa córnea, né? E é uma hipermetropia consideravelmente importante também. Então, eu acho que a princípio não operaria esse paciente, não. Assim, poderia pedir um pentacam só para avaliar melhor os dados, mas tem uma curvatura importante ali, tem ao exame, né? Inferior. Lembrar o seguinte, viu, Ana? Uma coisa muito importante. Eu faço um relatório completo de tudo que foi feito. Né, pelo oftalmo, importante falar. E devolvo a paciente para o colega. Ele mandou para a refrativa. Se não vai fazer a refrativa, eu fiz o exame do glaucoma como um exame pré-operatório da cirurgia refrativa. Mas eu não vou controlá-la. Se desse glaucoma, eu ia reencaminhar ao colega para que ele controlasse o glaucoma. Ele não me mandou para controlar glaucoma. Ainda mais que essa paciente usou lente de contato gelatinosa e não tem queixas em relação a essa lente, né? Perfeito. Esse é um caso para adaptar a lente. Perfeito. Então, mas eu não vou adaptar a lente, o médico não me mandou para adaptar a lente, às vezes ele adapta a lente, eu não vou tirar o paciente do colega. Então, a alta-ceratometria já contraindica a cirurgia. Alguém quer fazer algum comentário? Agora, a gente pode parecer um caso bobo, mas muitos colegas esquecem desse detalhe e operam. O paciente vai ficar lá com 50 dioptrias e pode ter uma qualidade de visão muito ruim. Com certeza.
Perfeito. Reinaldo, por uma Oi. coincidência muito grande, no nosso congresso da SBO agora, no final de semana passado, no módulo lá de glaucoma, o doutor Emílio Suzuki me convidou para falar justamente sobre esse tema, cirurgia refrativa em pacientes glaucomatosos. E deu uma Ótimo. discussão muito boa, porque eu fiz uma retrospectiva de cirurgia refrativa desde o início, quando os glaucomatórios, o professor Nassim Calisto e o Homero, eram radicalmente contra a cirurgia refrativa em glaucomatose. Eu expus o meu ponto de vista, que pacientes portadores de glaucoma, que fazem controle periódico, que se submetem ao ACT semestral e são pacientes que fazem uso constante da medicação e estão bem controlados com a sua superfície ocular preservada, eu não vejo motivo para não operá-los. E alertei também sobre a necessidade de fazer o controle de tonometria com um tonômetro de contorno dinâmico, uma vez que o tonômetro de Goldman ele não é tão preciso assim. E, para minha surpresa, todos os glaucomatólogos lá na mesa, o Ricardo Paleta e todos os outros que estavam presentes lá, eles concordaram comigo que realmente não vem motivo para não operar pacientes glaucomatosos bem controlados. Okay? Excelente. Então Muito é bom. isso. Vamos para o próximo, então, Vamos para o Reinaldo? próximo. Vamos convidar Você está aqui. falando do Homero? Eu me lembro, Arnaldo, há muitos anos, quando eu fui fazer uma palestra sobre cirurgia refrativa, Os isso há bárbaros, 20 e né? tantos anos, o Homero me chamou, Eu falou falei assim, isso. e vem a invasão dos bárbaros. Eu comentei isso no dia, lá todo mundo deu muita risada, porque realmente o Homero chamava a gente que fazia refrativa na época, Homero falava que nós éramos os bárbaros da oftalmologia, né? Mas foi com muito bom humor lá, todo mundo achou engraçado esse termo que ele usava para a gente. Inclusive, já até pediu desculpa, porque a gente não é tão bárbaro assim, né? Eu até comentei que depois desse elogio do Homero, eu fiz até um fellowship de retina, de uveíte, até para mostrar que a gente não é tão bárbaro assim. Né? Tá certo. Mas Maravilha. vamos chamar, então, o que está faltando aí? Vamos voltar, então, para o doutor André. Né? Vamos lá. Eu acho que eu não participei. Quer que eu fale, Juliana? Claro. Juliana, desculpa, Juliana, é porque eu não estou ouvindo seu... não, realmente. Vai lá, Juliana. Doutora Juliana, por favor, vamos lá. Tá bom. Então, paciente feminino, 52 anos, portadora de cone. Em 2000, iniciou o uso de lentes de contato rígida gás permeável. Refração dinâmica, menos 2,5 com menos 3 no eixo de 20, visão de 0,8. Olho esquerdo, menos 2 com menos 2,5 a 170, visão de 0,8. Fez uso de lentes rígidas de 2000 até 2018. Em 2018, voltou para avaliar cirurgia, não quer mais usar lentes. Na refração, teve um aumento do cilindro, né? Menos 2 com menos 3,5 a 20, visão de 1, e olho esquerdo menos 1,5 com menos 3,5 a 170, visão de 1. Na topografia, então, ela tem os índices alterados, né? Então, tem um K2 de 49,7 no olho direito e de 50,07 no olho esquerdo. Então, já tem uma contraindicação absoluta, né, para cirurgia refrativa. Então, aí operar... Operar ou não operar? Laser, não. Isso aí já é até... Não, operar o anel. Isso, ali eu já até coloquei o planejamento ali, que são 2 anéis de 160 ou 155 por 200. E aí? Aí eu acho que eu pediria um pentacam para avaliar até, né, o planejamento do anel e tudo mais. Sim, mas você faria o anel? A questão é essa. Operar ou não operar? Tem a paquimetria? A paquimetria é boa, dá para operar, dá para colocar anel. Mas com essa visão de 1, ela está intolerante às lentes, né? É verdade. Então, eu acho que sim. Bom, você operaria, então? É uma paciente com cone, que está intolerante à lente e que tem os exames permitindo, eu acho que sim. Então, vamos lá.
Aqui estou mostrando como é que eu cheguei a esses 2 anéis. Eu usei o algoritmo aqui do corner ring, lá do Bicalho, do Frederico Bicalho, que quando o nomograma ele é meio controvertido, eu uso muito do Ferrara, mas quando ele não me dá assim, muita segurança, eu dou uma passeada lá no nomograma do corner ring para ter uma ideia, uma informação adicional. Então, essa aí, então, lá mostrando que praticamente todos os índices vão melhorar, com exceção da melhor visão corrigida, que já é muito boa, né? Então, a questão é essa, Juliana, operar ou não operar? Acho que sim, se ela não quer mais usar a lente, essa é a Então, vamos lá. opção. Juliana, quando o paciente vem querendo operar ceratocone, deve ser claro com ele, dizendo que o anel não é cirurgia refrativa. O paciente vem com aquela impressão de que, ao operar, ele vai corrigir a visão e vai ficar livre de lente. Porque quando ele não quer usar lente, ele acha também que não vai usar óculos. É aquele paciente que vem com aquela informação de que eu vou corrigir meu ceratocone. Não é bem isso, a gente sabe que não é. O anel tem um efeito ortopédico, né, e não refrativo. Então, após conversar com o paciente direitinho, que não tem, ele já tem uma boa visão com óculos, o anel não vai dar uma visão para ele melhor do que ele tem com óculos. Então, eu disse para ele que existem lentes mais modernas, coloquei nele uma lente Rosiclar e mantive os óculos, que estava com a visão muito boa, mas não tem indicação de cirurgia. Você vai operar um paciente desse aqui, você não vai corrigir essa metropia, esse paciente vai continuar precisando de óculos do dente de contato e não vai ficar satisfeito. Tá certo? É diferente do paciente ter uma visão muito boa, mas está com cone em evolução. Aí você vai fazer um crosslink, não um anel. Ok? Então, esse paciente, ó, isso foi lá em 2000. Em 2020, não, como é que é? Não, deixa eu ver aqui. Oi. Peraí, deixa eu ver aqui. 2018. 2018. Foi colocado lente de contato. Em 2020, estava usando lente sem problema nenhum. Lembre, eu já falei uma frase com vocês, o conceito de velhice envelheceu. O paciente de 64 anos, ele está no auge da sua capacidade laborativa. Ele não é um velho, como era há 20, 30 anos atrás. Então, esse paciente estava usando lente de contato, todo paciente com ceratocone, eu receito óculos, porque sempre você consegue alguma melhora da visão, é raríssima a situação se não conseguir. E aí, esse paciente, depois, em 2021, ele veio, estava muito satisfeito e tal, mas já está começando com o início de catarata. Considerando que fosse feita supondo que fosse feita considerada uma faco refrativa, qual lente você indicaria para ele, Juliana? Olha, deixa eu ver. O astigmatismo refracional, ele é condizente com o astigmatismo corneano, né? Então, eu acho que eu colocaria uma liutórica. Liutórica, acho que eu não colocaria bifocal, trifocal, não. Eu também. É um paciente muito exigente com a visão. Você vê que ele tinha uma visão de 1 e queria operar. E porque ele realmente não estava se adaptando com as lentes que ele usava. Quando ele me procurou, já usava lente, só que não sei que lente que ele usava, que ele não estava se adaptando. Se adaptou maravilhosamente bem com a Rosiclar, está muito satisfeito. Não estou, evidentemente, que eu não vou pensar em fazer uma faco refrativa nele, mas quando ele tiver necessidade de uma cirurgia de catarata, aí a minha opção de escolha é uma lente tórica. Lembrando que mesmo em ceratocones altos, eu coloco lente tórica quando esse paciente tem uma boa visão com óculos. Se ele não consegue uma visão boa com óculos, com a lente, com correção de óculos, eu não coloco lente tórica na cirurgia de catarata. Se é um astigmatismo muito irregular, é preferível não colocar lente tórica, porque o resultado vai ser imprevisível. Então é isso aí. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu acho que eu me perdi, foi nessa parte mesmo, mas essa visão era com óculos mesmo, né? Eu achei que fosse visão de 1 com as lentes. Não, então, não, com dinâmica, óculos, refração dinâmica. Sim. Você não vai operar um paciente ceratocone com a visão 1, entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque o paciente às vezes tem uma visão distorcida.
Se você entrar na internet, eu que não tenho nada nas vistas, dá vontade de operar. Porque é tão, vamos dizer, é tão sedutor a proposta, né, que você dá a impressão que é uma situação só assim, só tem benefício, não tem nenhuma efeito colateral, não tem contraindicações, não tem complicações. Então, o paciente tem que ser orientado adequadamente para ele ver que não é bem isso. Que o que ele está querendo não é possível. Então, quando você explica para ele, coloca uma lente de melhor qualidade, e ele tem uma ótima visão, sem óculos, que é o que ele quer ficar sem óculos, você resolve o problema dele sem criar nele um problema maior. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar, eu concordo com você 100%. Paciente com aberração corneana não são bons candidatos para lente bifocal, trifocal, e realmente o resultado é imprevisível e muitas vezes ele pode ficar altamente insatisfeito. Então, o melhor é colocar uma lente monofocal mesmo e dar ciência ao paciente, que não é possível fazer muito mais do que isso. Vamos fechar, então, com o doutor André agora, esse caso aí. Vamos lá, então. Tem mais um caso aí, Reinaldo? O que mais tem aqui é caso. Quer ver? Então, vamos eu vou lá. fazer até o seguinte, quer ver? Deixa eu ver que caso que é esse aqui. Tem muito tempo que eu não vejo esses casos. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular para um caso, que esse caso, eu acho que aconteceu, acho que foi hoje. Deixa eu ver aqui, cadê esse caso aqui? Tá vendo? Ele está aqui no final da fila aqui, porque... Opa, nós falamos em qual caso, hein? Vocês lembram? Só para me anotar aqui. Apresentamos quantos casos hoje? Nós começamos no 15. Hoje foram 6. Acho que ia começar 6. o 21. Ah, então paramos no 21. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar esse caso aqui, que foi hoje. Eu estou com esse paciente bem fresquinho na cabeça. Aqui, ó, Arnaldo, nós temos ainda 21 casos que nós não vimos. Então, vamos lá. Quem que vai fazer isso aqui? Doutor André. Vamos lá. Vamos lá, André. Ó, curiosamente, também 17 anos. Janeiro de 2018, paciente masculino, 17 anos, refração estável AO, muito motivado para a cirurgia. Fração estática, mais meio com menos 6 a 15, 0,9. Plano com menos 5 a 170, 0,9. Pacto tração 560 e 550. Astigmatismo oblíquo, né? Com ceratométricos border bem limítrofes ali. Eu considero que até 20 graus, ou seja, entre 0 e 20, e entre 0 e 170, 170, 110, 15, eu acho que é quase que um astigmatismo a favor da regra. Não chega a ser um oblíquo. Quando você começar assim a 30 graus, aí realmente você já está com astigmatismo que não é fisiológico. Tá 10, 20 graus, aí eu acho que é razoável você considerar que ele seja a favor da regra. Tá. Mas lembrar que é um autoastigmatismo. Não é normal isso, né, gente? Um rapaz de 17 anos com um astigma de 6. Isso é excepcional. É raro, raríssimo. Paciente com 17 anos, muito motivado, pode ter, em relação a essa refração estável aí, tem que investigar isso direitinho também, pode ter mentido, né? Mas na verdade, exatamente, você tem que sempre questionar isso, né? Mas a gente anota. Sim. A gente anota no prontuário. Se não está estável, é por uma informação errada do paciente, mas você tinha essa informação partida do paciente. A questão é, operar ou não operado? A princípio, não. Eu pediria um Pentacam. Então, paciente com 17 anos, um astigmatismo alto, a primeira consulta, eu nunca opero o paciente de cara, principalmente um paciente muito jovem, eu não sei se está estável, se não está estável. Eu preferi orientá-lo a usar lente de contato. Uma lente com... Você vê que ele tem um astigmatismo de 6 na córnea e 4,5 no outro olho. Isso aí, gente, essas córneas altamente tóricas,
você tem que usar uma lente tórica também. Não adianta usar lente esférica, você não vai conseguir uma boa adaptação. Então, fiz um teste com lentes tóricas, aqui está as ceratometrias usadas, baseado na ceratometria da topografia. Então, eu passei para esse paciente uma lente histórica posterior. Eu gosto muito dessa lente. E o paciente teve um conforto muito bom, 0,8 de visão, e então eu passei as lentes para ele. Só que esse paciente acabou fazendo uso das lentes. Voltou querendo operar de novo. Nós estamos agora 2 anos depois. Usou a lente um tempo, abandonou a lente, está aí novamente o nosso amigo aí querendo operar. Agora ele está com 19 anos. Lá em cima a topografia 2018, agora a topografia 2020. E agora, André, 19 anos, realmente está estável. Uma córnea muito boa. Astigmatismo bem simétrico, né? Não tem nenhuma pedra de ortogonalidade, tudo perfeito. E aí? Índice de assimetria inferior-superior, que costuma estar muito alterado em córneas muito tóricas, está normal nesse paciente. Eu acho que ele realmente, se ele não tivesse motivado a tentar um novo teste de lente, usar uma lente de contato, eu pediria um Pentacam para a gente ver melhor aí. Então, vamos ver. Eu pedi esse paciente para voltar em 2001, mantive o óculos dele, falei com ele que é um grau muito alto, paciente muito jovem, e expliquei para ele que eu gostaria de acompanhá-lo mais de perto um pouco, porque nessa idade, um grau tão alto assim, eu não estava me sentindo muito confortável, não. Aí já estão as duas topografias de 2018, 2020, e aqui agora a topografia de 2021. Bem semelhante, né? Aparentemente, ao que estava. Perfeito. Operaria? Eu acho que ainda não. Então, como ele estava me insistindo muito, eu resolvi pedir um Pentacam. Procurando alguma coisa para não operá-lo. Um paciente com 20 anos, 6 de astigmatismo, gente, isso não é fisiológico. Quantos pacientes com 17 anos tinham astigmatismo de 6? É raríssimo. Ele pode ter uma miopia de 6, mas o astigmatismo puro é muito raro. Então, tem as topografias anteriores. Está vendo alguma coisa nesse Pentacam? Deixa eu ver os índices aqui. Não. E agora? Deixa eu ampliar aqui só um pouquinho. Aqui. Desses índices, o mais importante é o IHD. Ele está 0,015. Meio que borderline, né? Acima de 0,010, 0,012, ele já começa a dar amarelo. Esse SV também não tem coisa, não. Não é. Esses índices não são índices, vamos dizer, marginais. Tá. Não são tão isoladamente, não são os mais importantes, não. Porque como é que você fala que o índice é importante? Quando ele tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. Tem índice que altera com muita facilidade, então ele não tem uma boa especificidade. Ele pode ser muito sensível, mas não é específico. Para frente? Pode. E aí? Deixa eu ver aqui. A elevação posterior ali tá aumentada também, né? Está um pouco aumentada. Mais alguma coisa? Essa elevação posterior que mais me chamou atenção. Na anterior também, né? Tem uma assimetria. Elevação anterior. E também tem algumas coisinhas mais aqui, olha para você ver. O índice de centramento da área mais fina, observa que ele está a mais de 1 milímetro da área mais fina. Isso não é normal. Quanto mais excêntrico o ponto mais fino, menos fisiológico. O arte máximo está normal. Observe que o PTI, quer dizer, o percentual de aumento de espessura do centro para a periferia,
já está começando a ficar alterado, já não está normal. E tem o BAD também, que também está alterado. 2,23 não é normal. Aqui está olhando o olho esquerdo, uma ceratometria muito boa, compatível com o astigmatismo refracional, né? Aí agora o HID, o IHD já está bem alterado, 0,018. Está vendo mais alguma coisa aí? O CTSP ali também. É o IHD que é mais sensível, ele é mais específico. E ele altera muito precocemente, ou seja, ele tem uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Vamos lá, aqui também tem uma elevação aqui abaixo do ponto de 3 milímetros aqui, em torno de mais 20. Também já é uma alteração, já é uma... Mas é uma córnea muito tórica, esses valores podem ser alterados pela toricidade. Uma córnea aqui, no Pentacam, olha para a diferença da paquimetria ultrassônica para a paquimetria do Pentacam. Também, olha o desvio entre 6 e 8 milímetros. É semelhante a outro olho. 2,10. Então, tem algumas coisinhas aí. Observa aqui também o descentramento do ponto mais fino. O normal é até 0,8, 0,9 no máximo. Aí eu mandei esse paciente voltar. Vamos acompanhar. Eu não estava ainda muito tranquilo para operar. Ele voltou agora, em maio de 2023. Olha as topografias anteriores e olha a atual. Acho que não mudou muito não, né? Não teve muita evolução. Mudou nada. A única coisa que esse paciente mudou, desde a primeira consulta, desde 2018, foi a idade. Tá certo? O resto está tudo idêntico. Aí, como ele queria muito operar, eu pedi um outro Pentacam para comparar com aquele de 2018. Está vendo alguma coisa diferente aí? Aquilo que eu falei com você, aquele tem um eixo a 20. Esse aqui já tem um eixo a 10. Tá vendo? É uma bem mais a variação favor assim, da regra mesmo. Então, nada, né? Olha aqui, o IHD dele continua meio suspeito, já era, continua da mesma forma. Os outros índices. Agora teve uma alteração aqui no KISA. O KISA dele foi para 87. Por que será que alterou o KISA? Vamos para frente. Observe que caiu bem o arte máximo, foi para 353. Isso aqui me deixou preocupado. O PTI também caiu. O PTI também está abaixo, mas já era abaixo, né? E o BAD também está 2,16. Vamos continuar. O esquerdo também, a ceratometria está a mesma, o eixo está a 10, quer dizer, bem a favor da regra. O mapa paquimétrico dele mostrando que o ponto central ele é bem mais fino do que o restante da córnea, por isso que o PTI está alterado. E mostrando que tem uma diferença significativa entre o centro da córnea e o ponto mais fino. O centro da córnea tem uma cruzinha, o ponto mais fino tem uma bolinha. Quando o mapa paquimétrico é normal, essas cores vão mudando gradualmente. Aqui muda rápido. 530 para 580 para 650. É um pulo muito grande, por isso que o PTI muda alterado. Olha o KISA do olho esquerdo. 100. 100 é diagnóstico de cone. Mas por que o KISA está tão alterado? A ceratometria, o KISA é a ceratometria central, a diferença inferior-superior, o grau de perda de ortogonalidade, o shrink, e o astigmatismo. Ele foi para 100. Olha também o olho esquerdo, o arte máximo diminuiu para 365, a elevação posterior de 20 e também o BAD também alterado e o curva de PTI alterado.
estava tudo mais ou menos igual a 2018. Vamos comparar aqui 2021 e 2018. Aí eu fiquei pensando, gente, o que está acontecendo com esse paciente aqui que está tendo uma alteração assim? Em 2021, o KISA estava 119. Agora o KISA do olho esquerdo, 100. De 60 a 100 é suspeito. Mas antes o olho direito era 119, depois foi para 87? 87. O que está alterando esse KISA de uma forma assim tão grande? Você operaria esse paciente? Não, ainda não. Não operaria. Ó, a profundidade central de ablação desse paciente, se você fizer cilindro positivo, vai ficar menos 5,5 mais 6 eixo a 105. No centro, o cilindro positivo não vai tirar nada do centro, e menos 5,5 vai tirar 90 micra. Esse paciente tem uma córnea de 560, vai ficar 490 micra. E aí? Opera ou Não não? operaria, não. Está tudo muito mal explicado ainda. Vamos lá. Então, quando a gente tem dúvida, vamos fazer o Handelman dele para tentar achar um motivo para não operar? Até agora, gente, está difícil achar um motivo. Está tudo assim meio nebuloso, mas não tem assim, nada assim de muito concreto. Quanto que é o Pentacan, o Handelman dele, Lucas? Vamos lá. Topografia. Normal, né? Tem quantos anos? 22, né? 2 pontos. Você considerando a córnea normal, a única coisa aqui é a idade, né? 2. Acho que 2. Então, é um baixo risco. E agora? Você tem uma topografia estável, você tem um Pentacan estável, você tem uma refração estável, e o paciente agora está com 22 anos. E um Handelman de baixo risco. Vamos operar? Gente, alguém operaria esse paciente ou alguém não operaria esse paciente? Eu quero a participação de todos aí. Eu não operaria, não. Eu também não. Muito alterados em isso. Alguém operaria esse paciente? Também não operaria. Aí está a topografia atual. Essa topografia é dele ou doutor Reinaldo? Porque tá ali clara. Ah, não, desculpa. Não é dele, não. Ah. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu pegar essa topografia aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Resolvido. Olha aqui, 2018, totalmente ortogonal, 2023. Aqui eu ainda fiz um quadrinho aqui mostrando, né, as características do Pentacan 2021 e 2023. Tudo igual, né? A coisa diferente aqui que eu esqueci de botar aqui vermelho, mas aqui, ó. Tudo isso aqui é vermelho, ó. Aqui, ó. Aqui eu posso pôr vermelho. Aqui está normal, elevação aqui também aqui está alterada, o arte máximo 396, 377 está razoável. Agora, o IT está alterado, a paquimetria aqui está razoável, o PTI está abaixo da média, o beta também está alterado. Então é isso aí, comparando os dois, é isso aí. Você vê que não mudou nada, gente. A única coisa que mudou está lá a idade. Operamos ou não operamos esse paciente?
Não operaria, não. Alguém operaria esse paciente? Então, vamos lá. Não. Alguém operaria? Então, estão mostrando aqui a comparação da ortogonalidade desde 2018, com várias topografias. Então, gente, a gente, em refrativa, quanto mais experiente você vai ficando, mais cauteloso você se torna. Existe um médico americano que fala que você leva 3 meses para aprender a operar, você leva 3 anos para poder indicar uma cirurgia, e às vezes leva 30 para saber contraindicar uma cirurgia. E é verdade. A pessoa que é mais experiente, ela é mais cautelosa, porque ela já caiu nos buracos, já tropeçou nas pedras no caminho. Então, essa combinação, paciente jovem com alto astigmatismo, isso não é fisiológico. Essa córnea até agora ela não expressou nada. Mas eu fiquei matutando em cima desses exames, assim, por que ele tem um KISA tão alterado? Gente, um KISA de 100 é muito alterado. Então, estava caçando motivo para não operar esse paciente. E esse motivo veio quando eu pedi um mapeamento de retina, que foi a cereja do bolo. Olha o que veio. Esse paciente tem um buraco na retina periférica e vai ser submetido a uma fotocoagulação. Ou seja, eu estava caçando o motivo, não estava caçando problema no paciente, mas assim, eu não acho que um paciente jovem, com 6 anos, já deve ter nascido com esse astigmatismo. Ou então, esse paciente é uma situação atípica. Mas eu ainda não estava convencido de um KISA tão alto. Aí a topografia não me explicava. Aí eu resolvi avaliar todos os Pentacam. Gente, olha aqui. Olha que coisa interessante. Olha como é que você percebe, olha o esquerdo, como é que ele já está começando a perder ortogonalidade. Olha o direito. Olha aqui. Também está começando a ter uma perda de ortogonalidade. Tem alguns exames. Olha esse aqui. Está vendo? Vamos ver o direito. Olha esse aqui. É por isso que ele está com o KISA tão alterado, porque apesar da gente não ter percebido isso na topografia, um astigmatismo muito alto contamina o KISA, porque ele é proporcional ao astigmatismo. Normalmente você tem astigmatismo de 1, 2 e faz um KISA ser baixo. Agora, quando o astigmatismo é de 6, isso faz com que você tenha uma alteração do KISA, do mesmo jeito que às vezes você tem uma alteração no Pentacam. Se você fizer isso aqui lá no Orbiscan, você vai ter também um índice de Rausch alterado só pelo fato de ser um alto astigmatismo. Então, quer dizer, é uma córnea que ela tem alguma coisa de diferente, alguma coisa que não é fisiológico. Eu vou continuar acompanhando esse paciente. Quando ele tiver um pouco mais de idade, esses índices não alterando, é possível que eu opere. Mas nessa idade, 6 de astigmatismo, 22 anos, eu não me senti confortável em operar. Eu achei esse caso muito interessante, porque a gente sempre fica procurando dados normais para poder operar. Esse aqui eu fiquei procurando alguma coisa alterada para não operar. E acabei achando na retina um motivo objetivo para não operá-lo. E falei com a família também muito motivada, esse rapaz ele pratica esporte, e a família estava muito motivada que ele operasse. Então, quando veio esse buraco na retina, aí eu falei assim, não, agora temos que esperar cicatrizar, nós vamos acompanhar de perto e tal, e tal, e tal, e tal. E vou tentar motivá-lo novamente a usar lente de contato até que ele tenha uma idade mais tranquila para a gente operar. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Qual que seria o risco desse paciente ter uma ectasia? Eu acho que baixo, apesar da idade. Mas é uma situação atípica. Esses casos que fogem da normalidade, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes está escondendo alguma coisa que ainda não se manifestou. Então, era isso aí que eu queria mostrar para você. Gente, Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Concordo aí 100%.
Muito bem, gente. Então, eram esses casos que eu queria trazer para vocês. Semana que vem, qual que é o tema? É infecção, né? Eu passei a lista hoje, mas alguém podia olhar aí, por favor, o tema de Outra coisa, quarta-feira. Arnaldo, eu já conversei com o Guilherme, com o Fabrício, e ele está viajando, está de férias. E ele ficou de me dar um retorno se seria possível, que ele vai viajar. Deixa eu ver aqui se ele respondeu. Semana que vem é infecção refrativa, importância do laboratório patologista. Tá. Então, é o seguinte, eu queria muito que ele não me respondeu ainda. Ele mandou assim: boa noite, doutor Reinaldo, estou bem, obrigado. Estarei retornando das minhas férias nesta data. Vou verificar a possibilidade e dou notícia. Isso foi hoje pela manhã. Então, então nós vamos esperar ele me dar um retorno. Então, fica marcada essa aula. Eu gostaria muito que fosse dada por ele, quer dizer, nesses casos, quem for preparar a aula vai ser o discutidor dessa aula, porque aí ele apresenta, tá certo? Para que a gente possa pegar a experiência de alguém que se especializou na área de oftalmologia e nos é muito útil. Falou, gente. Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana aí e até semana que vem. Obrigado, Reinaldo. Boa Falou, noite, gente. pessoal. Um abraço a todos. Boa noite, Obrigada, pessoal. boa Obrigada. noite.